aluno chega para treinar na sala de musculação, será que já pode ir fazendo qualquer exercício sem nenhuma organização? Primeiro eu vou na remada, depois eu vou fazer uma puxada, depois eu vou para o rosca bíceps, depois eu vou para o leg press. Será que é assim? Ou será que existem formas pré-definidas para você, personal trainer, prescrever a montagem de treinamento? A resposta é sim, existem vários tipos de montagem que você pode fazer na sala de musculação para potencializar os resultados dos seus alunos. E no vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo prático para você aprender a fazer a montagem de treino na musculação. Eu sou o professor Dr. Fábio Cecílio Viajando pela Fisiologia e neste canal do YouTube você encontra vídeos da área da fisiologia e do treinamento. Então, se você não está inscrito, já faça a inscrição, ative o sininho de notificação, assim você recebe as informações em primeira mão. Olha só, eu tenho recebido aí nos últimos meses muitas dúvidas sobre a questão da prescrição da musculação e muitas dúvidas sobre como prescrever uma variável chamada montagem do treinamento. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é montagem de treinamento, qual que é a importância da montagem de treino para o seu aluno, para o programa de treino na musculação, e vou trazer um exemplo prático de como você pode fazer a montagem do treinamento. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro contextualizar, né? Fala em montagem do treinamento. A montagem do treinamento é uma ferramenta, é uma variável que nós temos de prescrição que está associado à forma como que nós vamos organizar na sessão de treinamento a execução, a ordem de execução dos exercícios dentro da sessão. Então, por exemplo, será que nós vamos fazer uma remada baixa e na sequência nós vamos fazer um rosca bíceps e na sequência nós vamos fazer um tríceps pulley? Ou qual que é a sequência de exercícios que nós vamos usar? Então, a montagem de treino, ela ajuda o personal trainer a decidir não apenas quais exercícios farão parte da sessão, mas principalmente como será a ordem de execução dentro da sessão. E obviamente que isso é uma variável importante, porque vamos imaginar que chegou um aluno iniciante na musculação e você vai fazer, por exemplo, 2 exercícios em sequência para membro inferior, por exemplo, a cadeira extensora e a mesa flexora, né? Embora isso possa ser feito, mas não é adequado, por exemplo, para um aluno que é mais iniciante. Por outro lado, se esse aluno fosse um pouco mais intermediário, um pouco mais avançado, nós podemos fazer, por exemplo, 3, 4 exercícios em sequência, por exemplo, para ativação desse quadríceps. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide na minha tela. E a primeira montagem de treino, o exemplo que eu quero usar aqui para você, é uma montagem de treino chamada alternada por segmentos. A montagem de treino alternada por segmentos, ela pode ser prescrita de duas maneiras. Ou nós usamos a montagem de treino alternada por segmentos chamada de tradicional, ou nós usamos a montagem de treino alternada por segmento do tipo parcial. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a montagem alternada por segmento tradicional. E se você quiser que eu faça um outro vídeo dando exemplos práticos da montagem alternada por segmento parcial, já deixa aqui nos comentários, escreve assim, professor, faça o vídeo. E aí, se tiver bastante comentário, a galera querendo, eu faço um vídeo para mostrar na prática também a montagem parcial. Então, vamos lá. O que preconiza a montagem de treino alternado por segmento? A montagem de treino alternado por segmento preconiza o seguinte, a tradicional. Nós não fazemos 2 exercícios para o mesmo segmento corporal em sequência. Por exemplo, eu não vou fazer rosca bíceps e na sequência fazer um tríceps pulley. Por quê? Porque seria o mesmo segmento corporal. Assim como eu não vou fazer, por exemplo, leg press e na sequência fazer, por exemplo, o agachamento, que seria 2 exercícios para o mesmo segmento corporal, no caso, membros inferiores. Então, essa montagem, ela vai dizer o seguinte: você faz um exercício para um segmento corporal específico, na sequência, você faz um outro exercício para outro segmento corporal e na sequência você vai fazendo outros exercícios para outros segmentos corporais.
Qual que é o objetivo dessa montagem de treino? O objetivo é, por exemplo, você não permitir que tenha um acúmulo substancial de fadiga, né? Porque se eu fadigo fazendo dois exercícios em sequência para o mesmo grupamento muscular, ou para o mesmo segmento, nesse exemplo, pode ser que em alguma série de algum exercício eu não consiga cumprir o volume de treino. E o volume de treino é extremamente importante para objetivos como emagrecimento e hipertrofia. Então, para a gente entender melhor, eu quero te dar um exemplo de como fazer a montagem alternada para o segmento do tipo tradicional. Então, vamos lá. Imagina uma sessão de treino que tem aqui 9 exercícios, beleza? É um aluno, nós vamos usar na sessão de treinamento 9 exercícios. E para fazer a divisão de treino alternada por segmento, existem várias possibilidades, tá? Não existe apenas uma, existem várias possibilidades. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma primeira opção aqui. Nessa primeira opção, então, o primeiro exercício da série deve ser um exercício estimulado, né, ou destinado para o segmento de membros inferiores. Um segundo exercício tem que ser um exercício destinado, né, para ser executado com membros superiores. O terceiro exercício seria um exercício para coluna. Então, perceba que a gente faz um exercício para membro superior, um exercício na sequência para membro inferior, perdão, na sequência membro superior e na sequência coluna. E aí a gente segue essa lógica para todos os outros exercícios. Então, exercício 4, eu voltaria a ter um exercício para membro inferior. No exercício 5, eu voltaria a fazer um exercício para membro inferior, aqui nem superior, e o exercício 6 para coluna. O exercício 7, um outro exercício para membro inferior, o exercício 8 para membro superior e o exercício 9 para coluna. Então, dentro dessa montagem, imagine o seguinte: se o primeiro exercício que eu faço é para membro inferior, então, na sequência, eu vou fazer para membro superior, coluna, e só no quarto exercício da sessão eu volto a ter um estímulo para membro inferior. Então, por que que isso é montado desse jeito? Por algumas razões. Primeira delas, para evitar o acúmulo substancial de fadiga. Se eu fizer na sequência dois, três exercícios para o mesmo segmento corporal, obviamente que a presença da fadiga muscular será muito maior do que se eu fizer, obviamente, dentro da montagem alternada para o segmento tradicional. Então, isso evita acúmulo de fadiga. Por quê? Porque aumenta o tempo de recuperação neuromuscular e recuperação metabólica entre os exercícios para o mesmo segmento corporal. Então, o aluno tem um tempo maior para se autorrecuperar desse estímulo para um determinado segmento corporal. Então, e um outro objetivo é que é muito mais suportável pelo aluno quando você faz essa montagem de treino do que se eu fizer dois, três exercícios em sequência para o mesmo segmento corporal. Por isso que essa montagem ela é bastante utilizada para alunos nível iniciante na musculação, para alunos, né, de meia idade, alunos idosos, alunos que têm doenças como diabetes, como hipertensão arterial, e é um sistema de treino que torna a prática da musculação muito mais sustentável, muito mais agradável, principalmente para esses públicos que eu te falei. Bom, uma opção seria a opção B. Então, ao invés do primeiro exercício iniciar com o membro inferior, eu posso começar o primeiro exercício com o membro superior e aí na sequência fazer um exercício para membro inferior e na sequência um exercício para coluna, beleza? E aí eu volto a repetir a ordem. O quarto exercício para membro superior, o quinto exercício para membro inferior e o sexto exercício para coluna e assim sucessivamente. Então, quando você fala na montagem alternada por segmento, não tem uma regra que vai definir se você começa o primeiro exercício com membro superior, inferior ou coluna. Não, você pode começar na ordem que lhe for melhor, né? Por exemplo, uma outra opção aqui, ó, o primeiro exercício não é nem para membro inferior, nem para membro superior, mas eu começo com um exercício para coluna. Então, exercício para coluna, na sequência, exercício para membro inferior, na sequência, exercício para membro superior, na sequência, coluna, membro inferior, membro superior e assim sucessivamente. Ou eu ainda posso, né, começar, por exemplo, o primeiro exercício, membro inferior, segundo exercício, coluna e terceiro exercício para membro
superior, e aí eu vou repetindo essa ordem. Então, obviamente que existem mais opções aqui, mas eu quero deixar para você um exemplo prático, que inclusive eu tirei aqui do livro Manual de Prescrição da Musculação para o Emagrecimento, que é um livro que vai mostrar para você como prescrever o treinamento para alunos na musculação que desejam emagrecer, tanto de nível iniciante, intermediário ou avançado. Eu vou pegar uma tabela desse livro aqui e vou mostrar para você como um exemplo prático de como você aplica, como você prescreve agora os exercícios dentro dessa montagem de treino. Aliás, se você não tem esse livro aqui, tem o link na descrição do vídeo, clica lá e já garante o seu exemplar, porque tem desconto, tem frete grátis para todo o Brasil, tem bônus lá, e você vai ver que é um livro que tem um caráter científico, mas também tem um caráter bastante prático. Tem mais de 40 exemplos práticos de como você prescreve e periodiza musculação para o emagrecimento, para você aplicar em alunos iniciantes, nível intermediário e nível avançado. Então, por exemplo, temos um exemplo prático, como eu disse, que é a tabela, uma das tabelas do livro de musculação, né? Então aqui tem o nome do exercício, aqui tem o segmento corporal e aqui a montagem do treinamento já com os exercícios encaixados dentro dessa ordem. Então, por exemplo, aqui ó, nós iniciamos a sessão com um exercício multiarticular, então leg press horizontal, por exemplo. Na sequência, fazemos um exercício para membro superior, por exemplo, remada abaixo. No terceiro exercício, um exercício para coluna, por exemplo, flexão da coluna a 45 graus, usando o colchonete. O quarto exercício para membro inferior, por exemplo, mesa flexora. O quinto exercício, membro superior, por exemplo, supino máquina. O sexto exercício para coluna, fazendo flexão da coluna com rotação. O próximo exercício para membro inferior, flexão plantar, membro superior, rosca bíceps com halter, coluna, flexão lateral da coluna na polia baixa e membro superior tríceps pulley, membro inferior, por exemplo, a cadeira adutora ou a cadeira extensora e membro superior a elevação lateral. Então, com esse exemplo prático, você pode montar, fazer diferentes montagens de treinamento alternado por segmento tradicional, né? Esse exemplo é o tradicional. O tradicional é quando você usa os três segmentos corporais: membro inferior, membro superior, coluna, independente da ordem, e ainda tem a possibilidade de você aplicar, por exemplo, uma montagem parcial. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo sobre a montagem alternada por segmento parcial, escreve aqui nos comentários, né? Se tiver bastante comentário, aí eu sei que a galera quer que eu grave. E aí eu gravo, coloco um vídeo aqui para trazer exemplo para você também. Então, essa montagem de treino você vai usar em alunos iniciantes, você vai usar em alunos que, por exemplo, estão sim, em recuperação, né, vindo lá da fisioterapia, vai iniciar a musculação agora, na fase final de recuperação de lesões. Essa montagem você vai usar, por exemplo, com idosos. Essa montagem você vai usar, por exemplo, com pessoas que tenham, por exemplo, um risco maior de desenvolver algum tipo de lesão muscular e articular. Você vai usar numa pessoa fibromialgica, você vai usar no diabético, no hipertenso. Então, tem diversas possibilidades, né? E o importante é que o personal trainer tenha esse planejamento dentro na planilha de treino de cada aluno, porque além de ter diferentes possibilidades de fazer a montagem alternada para o segmento tradicional, ainda eu também posso escolher diferentes exercícios dentro dessa ordem. Então, existem diferentes maneiras que você pode organizar isso daqui, beleza? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos da educação física e se não está inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho de notificação, assim você recebe em primeira mão quando a gente publicar um novo vídeo aqui, tá? E aí lembrando que o link com todas as informações do livro físico, Manual de Prescrição da Musculação para o Emagrecimento, está aqui na descrição do vídeo. Como que você ajuda esse canal a continuar por aqui? Adquirindo os livros, adquirindo um curso, adquirindo uma pós-graduação, né? Entrando na pós-graduação, e você ajuda a gente a continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade para você, beleza? E até o próximo vídeo.